Nosso tema hoje é Budismo e Ciência. Poderia ser assim também Budismo e Ciência Experimental, Budismo e a lucidez na perspectiva convencional, separativa. Esse é um tema interessante por várias razões, assim, né? Uma delas é que as universidades às vezes têm interesse, é uma porta aberta assim para nós dialogarmos com os pensadores do mundo acadêmico. Alguns deles têm essa abertura e especialmente a partir da influência de Sua Santidade o Dalai Lama tem surgido essa área de debate, de integração. Nós tivemos também, em tempos anteriores, a própria manifestação de Sua Santidade Dalai Lama nessa área. Nós tivemos o Fritjof Capra trabalhando nesses paralelos entre a física especificamente, né, e o pensamento espiritual em geral, onde o budismo seria uma dessas partes. Então, ele publicou esse livro que ficou muito famoso, que é o Tao da Física. Nós temos também aí vários outros pensadores que desenvolveram trabalhos de aproximação. Entre esses pensadores, já agora nos tempos mais próximos, nós vamos encontrar Alan Wallace, que esteve aqui no Rio de Janeiro 2 anos atrás. Ele publicou um livro que se chama Choosing Reality, ou seja, escolhendo a realidade. Então, nesse momento, ele concluiu um outro livro também, mais completo e mais amigável do que o Choosing Reality, para tratar desse tema de física e budismo. Eu acho que ele fez um livro final assim, sobre o assunto. E provavelmente nós vamos publicar em língua portuguesa. Então, eu já recebi o texto dele, ainda não foi publicado nos Estados Unidos, mas ele já mandou para a gente avaliar essa possibilidade de publicar aqui em língua portuguesa. Então, esse é um tema interessante, assim, nós seguimos contemplando isso. Vocês vão encontrar também a Amit Goswami, trabalhou e segue trabalhando nessa abordagem assim, de física e budismo, física e espiritualidade. Então, tem várias possibilidades essa abordagem. A forma como eu gosto de examinar isso é estabelecendo os paralelos entre a abordagem da complementariedade dentro da física quântica e a abordagem budista. Então, se nós entendemos que quando nós lidamos com a realidade, né, nós, na verdade, trabalhamos com a visão na dependência dos pressupostos, dos paradigmas, e junto com essa noção de pressupostos e paradigmas, nós trabalhamos com a noção de espaços de possibilidades. Então, nós podemos entender melhor a noção quântica e podemos entender melhor a visão da complementariedade como uma saída muito interessante para a questão cognitiva. Então, eu vou abordar um pouco esse paralelo, especialmente com a complementariedade. Para fazer isso, eu vou olhar a ciência na perspectiva do seu surgimento, na visão de Joseph Godin, que ele faz
uma avaliação histórica, onde ele coloca a ciência surgindo no Ocidente a partir dos textos herméticos, né? Os textos de Marcílio Fitino. Então, quando ele olha esses aspectos, ele introduz alguns elementos muito interessantes de como a cultura ocidental medieval ela se beneficia dos textos herméticos e permite o surgimento da própria ciência. Então, o que nós vamos encontrar é essa visão. Assim. Em primeiro lugar, nós deveríamos examinar a visão medieval, como que o conhecimento era validado nos tempos medievais. Então, nessa época, a validação do conhecimento vinha através do que estava escrito nos livros sagrados, essencialmente na Bíblia. Então, aquilo que era verdadeiro estava ali. O que não tivesse de acordo com a Bíblia, então não teria nenhum sentido. Então, quando surgiu essa questão de se a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da Terra, né? Quando surgiu essa questão, um dos argumentos utilizados é que na Bíblia se dizia que Josué tinha mandado parar o Sol. E o Sol parou. Logo, não havia nenhuma dúvida de que era o Sol que se movia. Então, na Bíblia se apontava isso. Então era considerado como se fosse uma impertinência os pensadores começarem a especular. Será que é o Sol que se move ou a Terra que se move? Essa questão estava resolvida. É evidente que é o Sol que se move. Então, quando surge alguém que resolve questionar o que está se movendo, na verdade a pessoa está questionando a validade da Bíblia como um referencial. Então é melhor queimar essas pessoas. Isso é um problema grave, uma subversão insuportável. Como é que alguém, na sua limitação, pode imaginar se defrontar com o livro sagrado e pretender ideias próprias, sem nenhuma base? São seres altamente perigosos, com certeza. Então, quando surgem esses argumentos, a gente pode entender que a Inquisição vai se mover como se fosse um bom senso. E os primeiros cientistas vão ser pressionados. Os primeiros pensadores começam a ser pressionados. Agora, como que, mesmo na vigência da Inquisição e do pensamento medieval, como que surge ainda assim o pensamento científico, né? Então, o que acontece é que o poder do Vaticano estava se fragmentando. Então surgiu muitos diferentes reinos e regiões quase livres da influência do Vaticano. Então, nessas regiões, as pessoas começaram a especular, a pensar de uma forma mais livre. E aí surge esse tradutor, que é o Marcílio de Fitino, que na própria Itália, quando a Itália não estava unificada ainda, ele, sob a proteção de um duque, ele então faz a tradução dos textos herméticos, que estavam escritos em grego, mas teriam a sua origem no Egito, a partir de Hermes de Trismegisto. Então, mais adiante se descobriu que esses textos, na verdade, eram pitagóricos. Eles eram, em princípio, posteriores a Hermes de Trismegisto. Mas quando se descobriu isso, o que eu não acho um grande problema, porque mesmo os textos pitagóricos poderiam ter sido gerados, influenciados pelos textos herméticos, né? Mas quando se descobriu isso, aí o efeito que os textos herméticos já tinham causado dentro da Europa já não era mais reversível.
Mas o que esses textos traziam de tão extraordinário? Eles traziam o próprio cerne do pensamento científico. Eles traziam a noção de que Deus teria feito o universo não de modo direto, mas ele teria construído o universo através de leis, através de princípios. Então, quando nós olhamos para a realidade, nós não vemos senão um aspecto externo, um aspecto aparente, mas por trás desse aspecto aparente há leis universais, entre elas as leis da geometria, da matemática, etc., da astrologia. Então havia vários tipos de simetrias e princípios operando por trás dessa aparente realidade como nós olhamos. Então vocês imaginem, as pessoas naquele tempo, baseadas na noção de que Deus teria construído as coisas de modo direto, elas olhavam o mundo e o mundo se justificava na própria aparência dele. Não tinha nenhum pensamento atrás, por que é isso ou aquilo, não tinha o porquê, aquilo era assim, se explicava pela própria aparência. Agora, quando surge o pensamento hermético, então o que vai ocorrer? Ocorre que as pessoas agora olham para as coisas e descobrem que tem princípios, tem regularidades atrás que produzem a aparência que eles terminam por encontrar. Então é um tempo mágico, quando surge um outro tipo de inteligência que começa a olhar todas as coisas, né? Então é um tempo onde surgem as sociedades secretas e surge o conhecimento oculto, né? Surge o ocultismo, que ganha seu nome justamente disso, ou seja, nós temos uma realidade externa visível e temos uma realidade oculta. O ocultismo significa essa visão de nós explicarmos as aparências a partir de algo oculto, que não é visto aos olhos das pessoas de modo usual. Então eles começam a examinar, por exemplo, as plantas, e começa a surgir uma classificação das plantas. Eles se espantam que hajam espécies de plantas, que haja regularidades. Então eles começam a encontrar regularidades. As árvores são diferentes, porém elas têm o mesmo tipo de semente, elas têm o mesmo tipo de folha. Então elas têm alguma coisa por trás que produz aquilo que nós estamos encontrando na nossa frente. E aí começam os naturalistas a viajar. Aí eles viajam em todas as direções, né? Viajam por dentro e viajam por fora também. Aí eles vão para outros continentes e vão encontrando plantas semelhantes. Isso para eles é um espanto, verdadeiro espanto, porque é uma comprovação completa de que Deus não fez aquelas árvores, não fez aqueles seres. Ele produziu um princípio que começa a se manifestar em diferentes lugares. Então quebra a noção de que as coisas são individuais. Elas têm uma lógica coletiva, mas uma lógica completamente mágica, porque são continentes diferentes, plantas muito parecidas em continentes diferentes. Isso é muito espantoso. Então é evidente que ali tem o dedo de Deus, ali tem a inteligência de Deus. Então vocês podem imaginar o espanto deles ao encontrar o plano de Deus, encontrar as leis de Deus por trás das aparências. Então a gente olha um bosque todo multifacetado, mas os seres todos que estão ali dentro, eles têm regularidades que não dizem respeito que estão além da aparência daquelas plantas. E assim eles vão encontrando também nos animais. Eles começam também a dissecar o corpo humano, começam a encontrar regularidades no corpo humano. Aí eles começam a encontrar princípios de operação do corpo humano como princípios gerais.
Então, no início eles começam a olhar o que está num tamanho regular, depois eles começam a olhar cada vez menor, né? começam a usar o microscópio e vão abrindo e vão encontrando regularidades em tudo. Então isso é alguma coisa espantosa. Esse mesmo raciocínio vai levar depois Isaac Newton, que aliás era um astrólogo, era um ocultista, vai levar Isaac Newton a conceber a teoria geral da gravitação universal, quando ele é atingido por uma maçã que bate na cabeça. Vocês já veem como que estava a mente dele nessa época, procurando por leis universais. Aí ele recebe uma maçã na cabeça, em vez de pensar, Deus jogou uma maçã para eu me alimentar, ele pensa, há uma lei universal que faz as maçãs caírem, do mesmo modo que as maçãs caem, todos os corpos caem, e os planetas caem uns sobre os outros em volta do Sol, aquilo tudo gira. Aí ele cria essa visão da gravitação, matematiza esse processo, descobre as órbitas dos planetas, é capaz de conceber matematicamente como é que isso funciona. Isso tudo sem tomar nenhum chá de cogumelo, nada, aquilo direto assim. Extraordinário, ele viajou bem assim, né? Então ele é considerado o maior físico de todos os tempos, né? Não sei se ele se recolheu num sítio lá, o que tinha por lá, né? Mas o fato é que ele realmente teve essa capacidade de, a partir de uma maçã na cabeça, né? Eu acho que os acupunturistas vão entender, deve ter batido num ponto específico, né? Aquilo, né? Então ele foi capaz de conceber a teoria geral da gravitação. Então, é maravilhoso isso, né? Porque quando ele vê os corpos caindo, ele não pensa, a maçã caiu. Ele pensa, os corpos se atraem. Então isso é extraordinário, é maravilhoso. Assim, né? Mas esse é o pensamento hermético. Qualquer outra pessoa de sã consciência vai dizer, a maçã caiu, o que mais que você está vendo? Agora ele viu o universo inteiro girando, né? Extraordinário assim, né? Um barato literalmente. Então esse é um exemplo da introdução da ciência. Também no surgimento da ciência, desse mesmo modo, surge Descartes. Então Descartes tem algumas afirmações muito interessantes, onde ele vai dizer, por exemplo, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E, diferentemente dos animais, ele dotou o homem da razão. Se ele dota o homem da razão e o homem é o ser preferido de Deus, então naturalmente a razão, que é o que distingue o homem dos animais, é boa e confiável. Como é que Deus enganaria suas criaturas preferidas? Então esse é o raciocínio de Descartes. Então é um raciocínio muito interessante. Então ele confia, a razão é boa e confiável. E a razão permite que a gente entenda a obra de Deus, entenda as leis que regem isso. Então esse pensamento ele tem profunda importância até os dias de hoje. Por exemplo, ele gera não só a ciência, mas ele gera o sentido da democracia. Isso vai surgir como uma decorrência do pensamento de Descartes. Por quê? Porque o pensamento de Descartes, ele atribui ao homem em geral a capacidade da razão. Então ele atribui a razão como algo bom e confiável. Então surge a noção da assembleia. Nós, seres humanos, podemos nos reunir em grupo e raciocinar e encontrar a verdade das coisas através da razão. Nós não precisamos mais de interlocutores especiais.
Não precisamos mais de seres extraordinários que façam esse contato. Nós podemos fazer esse contato diretamente ao compreender as coisas. Assim, a ciência, no início, ela é muito próxima à religião. É com um sentido de grande devoção e de grande espanto que as pessoas começam a raciocinar sobre essas regularidades que vão encontrando. Agora, o próprio Descartes, ele também começa a raciocinar de modo livre, porque ele acredita na razão, ele começa a gerar pensamentos praticamente sem base. Isso gera conclusões que não têm valor. Então, mais adiante, surge o método experimental. Então, as conclusões teóricas, assim, filosóficas, sem base, elas teriam que ser abandonadas, porque todas vão ser testadas enquanto sua validade experimental. Então, o que vai efetivamente atestar se as coisas são verdadeiras ou não é a capacidade daquilo ser comprovado de modo experimental. Ou seja, nós fazemos experimentos e verificamos se aquelas ideias são verdadeiras. Então, a partir dessa noção do experimento, surge a ciência como nós usualmente conhecemos, a ciência clássica, né? Onde há a teoria e o experimento juntos, né? Nós vamos sempre submeter as teorias à avaliação experimental. Então, com isso, parece que o problema do conhecimento está resolvido, porque nós temos a razão, localizamos as leis, e há leis, e essas leis podem ser comprovadas através dos experimentos. Então, nós temos um processo muito confiável. No que diz respeito à física, esse processo ele vai gerar o que nós chamamos das leis de Maxwell, que trabalham juntamente com as leis de Newton e terminam por explicar todos os fenômenos que na época eram conhecidos. Aí aquilo que é importante está explicado pelas leis de Maxwell, pelas leis de Newton. As leis de Maxwell têm tal sucesso que elas são capazes, por exemplo, de prever qual o valor da velocidade da luz. Então, nós calculamos teoricamente o valor da velocidade da luz, né, através da eletrodinâmica clássica. E esse valor é o valor que vai se encontrar, muito próximo do valor que vai se encontrar experimentalmente. Então é um resultado extraordinário. Então esse aspecto ele gera uma confiança na ciência clássica, na forma de raciocinar e no processo experimental. Curiosamente, quando chega o século XX, surgem problemas graves. Esses problemas graves, eles terminam por forçar o abandono da perspectiva da física clássica, né, que tinha tal sucesso. Então nós vamos ter especialmente o surgimento da física quântica e da teoria da relatividade, como formas de substituição do pensamento clássico. Nós vamos ter também o surgimento da teoria geral da relatividade, teoria da relatividade restrita, né? E nós vamos ter a substituição das leis da gravitação universal pela teoria, por uma teoria relativística da gravitação. Então, o que aconteceu? O que ocorre para que haja essa grande transformação da abordagem clássica para a abordagem quântica, especialmente? O que nós vamos perceber é a reintrodução do papel do observador. Por isso, nós vamos aqui encontrar um paralelo com o budismo, especialmente. Então, na física clássica, não há propriamente um papel para o observador. Se imagina que os fenômenos, ou seja, as coisas são feitas por Deus de modo independente.
elas existem em si mesmas. Não há a noção, por exemplo, de que o mundo que nós olhamos é um mundo que é produzido de modo coemergente com o próprio observador. Que aquele mundo é uma experiência de mundo, não é um mundo externo, existente em si mesmo. Ele é um mundo que depende de modo completo da forma pela qual nós olhamos para ele. Não é possível retirar o observador de cena e ainda assim descrever um mundo. Não há isso. É um mundo aos olhos do observador. Então, no budismo, essa é a visão. Nós temos isso muito claro na noção que a roda da vida manifesta 6 reinos diferentes. Eles podem ser entendidos como experiências de mundo coincidentes que ocorrem no mesmo lugar, mas a partir de 6 posições de mente diferentes, nós vemos 6 mundos diferentes. Então é a noção de loka, a noção do mundo surgido de modo coemergente com a própria consciência que contempla esse mundo. Enquanto que na ciência clássica, o mundo ele é pré-existente, ele está lá independente do observador. Até se conta que o Einstein ele nunca abandonou a abordagem clássica, ainda que ele tenha introduzido a teoria da relatividade. A abordagem geral dele é uma abordagem clássica. Então se conta que o Berto Roden é que conta isso, né? Que ele viu o Einstein caminhando no pátio de Princeton, nos Estados Unidos. Aí ele caminhava um pouco e dava uma espiada para a Lua. Aí ele perguntou: por que você faz isso? Aí ele diz: eu queria saber se ela estava lá mesmo quando eu não estava olhando. Dá uma espiadinha rápida assim para ver se ela chegou na hora, assim. Porque essa seria a noção, ou seja, as coisas existem quando nós não olhamos para elas, ou elas não existem, ou elas não existem, né? E passam a existir só quando nós estamos presentes. Então a gente monta essa sala toda e sai. Quando nós saímos, a sala desaparece, né? Quando a gente mexe na fechadura, a sala volta, né? É assim. Então essa era a interpretação que se tinha na época quando se falava do papel do observador. O papel do observador é assim: quando ele olha, aquilo ploft, ele vira o olhar, aquilo tum, ele olha de novo, tum, né? É assim. Então isso não é bem assim, né? Quando essa visão budista, ela não é propriamente assim. Então quando nós olhamos para as coisas, não é que as coisas ploft, surjam, mas o que nós vemos nas coisas não depende da materialidade das coisas chegar ali. O que nós vemos nas coisas é inseparável das nossas estruturas cognitivas. Então, quando surge a física quântica, Niels Bohr vai dizer isso, né? Ou seja, quando nós olhamos o mundo, nós olhamos através de estruturas de expectativa que nós já temos, através de espaços, de possibilidades. Isso, no caso da física quântica, é matematizado. Nós estruturamos a matemática disso, né? De tal modo que nós podemos entender que quando nós fazemos uma pergunta, nós já temos um conjunto de possibilidades de resposta estruturado. A pergunta nunca é ingênua. Ela é uma pergunta que já tem um direcionamento para as respostas. E se nós olhamos para as coisas, os nossos olhos só conseguem ver dentro das estruturas cognitivas que nós estamos operando. Então as opções do que nós encontramos depende de como o nosso mundo cognitivo está povoado. Então é assim que nós operamos segundo a visão da física quântica. Então tudo isso é matematizado. Se
Se a gente quiser entender isso com um pouco de cuidado, a gente pode estudar também o pensamento de Wittgenstein, especialmente o Tractatus Lógico-Filosófico, que vai, assim, imediatamente introduzir o papel do observador, introduzir os espaços de possibilidades. Então esse é um tema bem interessante, assim, ainda que Wittgenstein não cite a física quântica, não cita nada disso, né? É visível esse paralelo. Quem me chamou a atenção disso foi um filósofo dinamarquês da escola de Niels Bohr, que foi uma das pessoas que no centenário de Niels Bohr falou sobre a física quântica num congresso internacional na Itália, que foi feito justamente para comemorar os 100 anos de Niels Bohr. Eu casualmente estava por lá nessa época, né? Então eu assisti esse congresso e no final fui conversar com o filósofo esse, Favre Hold. Aí ele me disse: olha, se você quiser entender a base filosófica da física quântica e da complementariedade de Niels Bohr, você examine o Tractatus de Wittgenstein. Então eu tive essa oportunidade de posteriormente estudar o Tractatus, e aí depois disso também tive a oportunidade de muitos semestres dirigir as disciplinas do Departamento de Física e do Departamento de Filosofia que trabalhavam nessa interface de física quântica, budismo e espiritualidade. Então isso foi um período interessante e eu pude justamente perceber essa proximidade real do pensamento de Wittgenstein com a física quântica. Agora, como que isso se conecta ao budismo, né? Isso se conecta ao budismo do seguinte modo: nós temos a visão no pensamento budista de que a realidade ela surge de modo coemergente. Então, quando coemergente assim, ou seja, o que nós vemos diante de nós é inseparável da posição da mente do próprio observador. Essencialmente isso é coemergência. Quando nós surgimos com uma posição de mente, os objetos surgem com faces específicas, dependentes dessa posição de mente que nós estamos usando. Então, o posicionamento da nossa mente condiciona a realidade que nós vamos ver. Aí a gente começa a colecionar exemplos desse tipo. A gente vai percebendo isso na própria ciência, vai entendendo, por exemplo, por que a física clássica funcionou durante um bom tempo, por que ela deixa de funcionar mais adiante. Nós vamos entendendo também o pensamento de Niels Bohr, que vai falar da limitação do método experimental. Então Niels Bohr, ele mostra como o método experimental da ciência, ele não supera essa questão dos espaços de possibilidades. Então Niels Bohr diz: quando nós vamos fazer um experimento, nós já temos uma teoria antes. Essa teoria é que nos leva a conceber o experimento. Nós não estamos livres, nós temos uma ideia. Essa ideia nos leva a conceber um experimento. Então, quando o experimento é produzido, ele na verdade está testando as ideias e as opções que nós estávamos imaginando que poderiam estar presentes. Assim, nós não temos propriamente no experimento uma liberdade. Niels Bohr, ele vai adiante. Ele fala sobre esses espaços de possibilidades que estão na própria pergunta quanto ao experimento, mas ele diz também assim: quando nós fazemos uma medida, nós vamos medir alguma coisa, nós interagimos com aquilo que seria o nosso objeto de medida, nós interagimos com as próprias perguntas que nós fazemos. Então, as nossas perguntas, elas estão presas dentro de espaços de possibilidade de entendimento. Elas não são perguntas amplas, elas são perguntas que dizem respeito às nossas teorias. Então, nós tocamos os objetos com as nossas teorias.
Os objetos têm que se enquadrar a essas teorias. Mas também o fato experimental, o que nós medimos, é produzido conjuntamente pelo objeto que a gente imagina separado e pelo equipamento experimental. Aí é um exemplo que é muito próximo de um exemplo budista que eu vou mostrar para vocês. Seria assim, por exemplo, a gente bate aqui na mesa. Eu quero examinar a mesa quanto ao som, então eu bato na mesa. Então esse é o som da mesa. Se eu bater aqui do lado, outro som. Então é o som da lateral da mesa. Se eu bater aqui no assento, é diferente. Diferente. Então o som do assento é diferente. Se eu bater aqui na outra mesa, é parecido com esse, diferente desse. Agora, se eu sigo investigando os objetos quanto ao som, então eu bato aqui, bato aqui, bato aqui, bato aqui. Então eu vejo qual é o som dessa mão. Aí a gente diz, para aí tem um problema. Quando eu bato uma mão na outra, como é que eu posso dizer que o som é só dessa? Aí vem um exemplo budista, assim, que é assim, qual o som de uma das mãos quando nós batemos uma contra a outra? A gente diz, para aí. Então esse é o som dessa mão. Aqui é o som da mesa, aqui o da lateral da mesa, aqui o do assento, e aqui da mão. Aí a gente se dá conta de que aqui há um som conjunto. Quando eu bato aqui, vamos ver qual é o som da mesa. Nenhum. Só tem som quando... Aí tem o papel do equipamento experimental, no caso da mão que bate. Se eu não bater, o assento não tem som. Mas se eu bato, aí tem. Então nós percebemos que nós medimos interações. Nós medimos um fato conjunto. O equipamento experimental produz um fato conjunto com aquilo que em princípio nós queremos medir. Então a linguagem nos trai. A linguagem assim nos trai. Porque a gente diz, o equipamento experimental mede o objeto. Mas a própria noção de objeto, ela já é uma noção separativa, como se alguma coisa pudesse existir separada, sem interação. Então a noção de objeto, ela já é uma noção problemática. Mas ainda assim a gente vai dizer, o equipamento experimental, ao medir o objeto, produz um fato conjunto com o objeto, de tal forma que aquilo que nós vemos como objeto brota conjuntamente com o equipamento experimental. Então há um exemplo mais dramático que vem da física das partículas. Então tem partículas muito pequenas, que elas não são vistas a não ser que a gente faça incidir sobre elas uma outra partícula, ou um fóton, uma radiação. Só que quando nós incidimos a radiação sobre ela, para ver a própria partícula, há uma perturbação, surge um fato, uma alteração dessa radiação. Essa alteração, ela é tal que então a gente diz que viu a influência da partícula. Então a gente mede propriedades da partícula pela alteração que ela causa na radiação. No entanto, essas partículas são tão delicadas que quando elas são atingidas por outras partículas ou por radiação, elas mesmas se rompem. Então Niels Bohr dizia assim, para esses casos, antes de nós medirmos, nós não sabemos se a partícula existe. Depois que nós medimos, com certeza ela não existe mais. Então o que é mesmo que nós medimos? Esse é um ponto muito interessante. É uma situação dramática. É quando, por exemplo, se a gente vai produzir um som da mesa, a gente bate com tanta força que a mesa desaparece.
Mas aí nós não podemos negar a influência do instrumento de medida sobre o objeto, até mesmo que o objeto desaparece. Aí surge essa questão experimental que é muito grave. Então, Einstein se dispôs a encontrar uma solução para isso. Ele dizia: é possível nós fazermos experimentos sem perturbar o objeto. Na verdade, a física quântica, ela é uma teoria incompleta, porque é evidente que os objetos existem em si mesmos, independentes do instrumento de medida. A física quântica só sabe falar das coisas a partir das medidas. Como as medidas, elas introduzem obstáculos, introduzem perturbação, então a física quântica é uma teoria incompleta, porque ela não consegue tratar das coisas como elas realmente são. Ela trata apenas das coisas como surgem a partir de experimentos. Então aí ele está usando uma noção quase religiosa de que as coisas existem em si mesmas e que nós podemos acessar de uma forma mais clara ou menos clara, mas as melhores teorias, as teorias perfeitas, são aquelas que nos permitem acessar a realidade de modo independente do próprio observador. Então esse tipo de raciocínio Einstein foi até o fim da sua vida. E ele se opôs ao pensamento de Bohr, né, que por sua vez também encontrou no Einstein aquele que testou da forma mais aguda e mais dura todas as ideias da física da complementariedade, né, da abordagem complementar da física quântica. Então se considera hoje que a abordagem correta desses fenômenos vem a partir da visão de Niels Bohr e não a partir da visão de Einstein. Ainda assim, há alguns pensadores que seguem a visão de Einstein, mas essencialmente hoje é vitoriosa essa visão de que o observador desempenha um papel. Então Niels Bohr, ele traz essa noção do papel do observador, e isso é que permite a introdução da noção de complementariedade. Então a noção de complementariedade é muito interessante. Ela é uma visão budista, assim, uma visão maravilhosa, eu diria. Porque a complementariedade é assim. Por exemplo, nós olhamos a realidade, a gente poderia tomar os 6 reinos como um exemplo. Então o exemplo clássico do budismo para os 6 reinos é assim: a água, como está aqui, ela é vista assim só pelos seres humanos. Nós humanos tomamos água. Os deuses, quando olham a partir do âmbito deles, olham a água, eles veem um néctar. Eles veem uma substância extraordinária que é capaz de sustentar a vida, uma substância mágica, deliciosa, extraordinária. Então eles se deliciam, se encantam, tem uma experiência extraordinária com a água. Nós, seres humanos, tomamos água, jogamos para cá ou para lá, não damos tanta importância. Os semideuses, eles olham para a água como se fosse um instrumento de conquista, um instrumento de guerra também. Um instrumento, os semideuses são grandes guerreiros, então eles olham para a água como se fosse um instrumento militar. Eles podem vencer a partir da água. Os seres humanos olham dessa forma comum. Os animais olham a água, muitos animais olham como um meio onde eles mesmos vão viver. Os seres famintos e sedentos, eles olham a água como o sonho da vida deles, encontrar enfim água, matar a sede. Eles olham a água, se diz assim, como as moscas varejeiras olham o pus ou o sangue, ou a ferida. Elas são atraídas fortemente. Então, eles são fortemente atraídos pela água. E os seres dos infernos olham a água como um instrumento de tortura, uma forma de
castigar os outros e produzir sofrimento nos outros seres. Mas a água é a água dos seres humanos, né? Mas ela tem essas múltiplas visões. Diferentes seres olham assim, né? Se os cientistas disserem a água é H2O, isso não é a descrição final, é apenas uma outra descrição. Por exemplo, se os cientistas olham para a Lua e dizem isso é um amontoado de rochas e poeira, isso até está correto. Mas, por exemplo, os poetas seresteiros namorados que olham a Lua, né, eles vão ter outras visões da Lua muito mais profundas do que a dos cientistas, que só veem pedras e poeira, com certeza. Então, a partir disso surge a noção da complementariedade. A noção da complementariedade seria assim: nós geramos diferentes visões. Nenhuma dessas visões é capaz de satisfazer a todos os observadores. Cada observador gera sua própria visão. Então não há a possibilidade de nós convertermos todas as visões a uma única visão. Então nós tomamos esse conjunto de visões e dizemos que elas são complementares, porque elas são igualmente necessárias para dar conta de todas as experiências das várias pessoas. As experiências são experiências que dependem da estrutura pela qual a pessoa olha o que ela está olhando, né? Ou seja, as experiências têm um nível de subjetividade, mas esse nível de subjetividade vai estar sempre presente. Nós não temos como evitar. Por quê? Porque quando nós olhamos para as coisas, nós sempre olhamos para elas a partir de pontos específicos, a partir de visões específicas. Então essas visões são sempre subjetivas. Os próprios cientistas vão olhar, seja o que for, a partir de suas teorias. Quando as suas teorias estão superadas, eles vão olhar a partir de outras teorias. Então há sempre uma subjetividade intrínseca na forma pela qual nós olhamos a realidade. Isso no budismo nós vamos explicar como a coemergência. Quando nós olhamos, a posição da nossa mente produz a experiência diante de nós. Essa noção da coemergência, ela nos ajuda a compreender a vacuidade dos objetos diante de nós. Os objetos, eles não têm uma face final, eles produzem uma experiência em nós, e essa experiência é dependente da estrutura que nós estamos utilizando para olhar o próprio objeto. Então, quando nós nos defrontamos com a complementariedade, nós nos damos conta que isso é muito próximo da visão da vacuidade. Então, a complementariedade, ela pressupõe que nós não podemos resolver a questão de que face tem os objetos, qual a face verdadeira deles, porque a face dos objetos surge inseparável do próprio observador. Então, esse fato de que as coisas surgem inseparáveis do observador permite que a gente diga que as coisas são vazias em si mesmas. Elas são não nascidas. Elas são auto-liberadas. Então, não nascidas significa que nós não podemos dizer que as coisas vieram à manifestação num certo momento, então passam a ser aquilo e só aquilo. Não há essa possibilidade, porque a cada momento nós olhamos para as coisas e podemos reconstruí-las a partir de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista que então nós estamos vivendo. Então nós não temos como encontrar essa objetividade que elimina o papel do observador. Isso, no caso do budismo, é de grande importância, porque a compreensão da vacuidade nos permite a superação do sofrimento. Por exemplo, se nós não tivéssemos a visão da vacuidade, quando nós estamos dentro de situações muito aflitivas,
nós não temos o que fazer, porque são situações externas muito aflitivas. A partir da noção da vacuidade, quando nós encontramos as situações aflitivas, nós podemos reconhecer como que nós estamos construindo a situação aflitiva, em que posição está a nossa mente e a nossa energia para que aquilo surja na aparência que nós estamos vendo. Quando nós temos essa compreensão, surgem os meios hábeis para que a gente possa produzir um outro surgimento. E assim, nós vemos que a vacuidade é a garantia de que o sofrimento pode ser superado. Quando nós não temos essa familiaridade ainda, nós vamos então precisar de alguns exemplos. Então, digamos assim, vocês têm fotografias da ex-namorada. Vamos pegar uma coisa assim mais fácil de entender. Então nós percebemos, por exemplo, que o conteúdo da foto que a gente tem na mão mudou desde que a namorada decidiu ir embora. Então aquele ser extraordinário, capaz de trazer felicidade para nós, ele se tornou um ser que nos traz dor, sofrimento. E quando a gente olha para a foto, onde andará esse ser? Aí nós temos um sofrimento ao olhar para a foto. Mas nós vamos concordar que a foto em princípio não mudou. Mas quando nós olhamos para a foto, desde a primeira vez que a gente olhou para essa foto, nós nos confundimos um pouco, porque a gente olha para papel e toner e vê a namorada. Então é evidente que nós já estamos construindo alguma coisa. Se nós estamos construindo, é natural que quando nós mudamos internamente, a construção mude. Então no início a gente olha e se encanta, mais adiante a gente olha e passa mal. É assim. Então vocês olhem, por exemplo, as fotografias do primeiro casamento, ou do segundo, ou do terceiro. Vocês olham. Aí, o que vai acontecer? A pessoa olha. Oh! Então, aquelas fotos eram maravilhosas, que estavam na sala. Né? Agora a gente recolhe aquilo rápido e bota em algum lugar. Né? Nos tempos um pouco antes, a gente queimava aquilo, era obrigado, por questões de honra, devolver as fotos ou queimá-las. Agora a gente guarda, para mostrar para as futuras esposas, olha aqui, o que eu já fiz, eu tive isso. Né? É assim. Então, quando nós olhamos esse fato, a gente reconhece que as fotos mudam. Como é que as fotos podem mudar? Elas mudam porque nós mudamos. Então o papel do observador está visível. Então, do mesmo modo, quando as nossas teorias mudam, as realidades mudam diante de nós. Quando as teorias mudaram, aí nós passamos a olhar o Sol como fixo e a Terra girando. Isso eu nunca me adaptei. Eu prefiro olhar o Sol andando. Vou pensar, é muito mais fácil de entender, né? Aí o Sol nasce lá no mar, passa por cima direitinho, vai se pôr lá do outro lado. Agora eu tenho que... Peraí, eu estou girando, cheguei a dar uma tontura assim. O Sol está parado e eu estou girando. Mas vai que eu fico de ponta cabeça, como é que fica isso, né? Então, aquilo não é uma coisa... Isso é coisa de cientista louco, né? Imaginar que a Terra é que gira, pensa. Então, ao olhar esses fatos, né, vocês imaginem um agricultor imaginando assim, não é o Sol que levanta, é a Terra que está girando. Aquilo deve dar um problema na mente dele. Eu tinha um amigo que ele era alemão de origem, mas viveu sempre no campo. Ele era descendente das famílias alemãs que vieram se localizar no campo. Né? Nós éramos muito amigos. Um dia ele me confessou assim que ele tinha uma dúvida. Né? A dúvida dele era assim: como é que o Sol mergulha no mar e depois surge lá do outro lado? Aquela coisa de amigo íntimo, assim. Como é que se dá isso? Assim? Um dia, eu não sei se ele tinha tomado muito chimarrão, muita caipirinha, né? Então ele estava com uma pergunta desse tipo. Assim. Uma vez eles viajaram para a praia, nunca tinham ido à praia, né?
e foi toda a família. Eles muitas vezes tinham olhado as pessoas comentando assim, camarão é muito bom, camarão é muito bom. Eles pediram assim, camarão. Né? Aí estavam todos comendo meio em silêncio aquele camarão. Até que um confessou, isso parece um berne. Aí ninguém mais conseguia comer. Isso o que é? Isso é o papel dos olhos, na verdade. Nós olhamos para o camarão com o olho de camarão. Agora, quem nunca viu camarão, mas viu muito berne, de repente olha para o camarão. Né? Então, assim é os olhos. Então, o observador, ele define, mesmo que ele não decida definir, ele define o que ele vê a partir das estruturas que ele está utilizando para olhar as coisas. Esse é o ponto. Então, o budismo e a física quântica, nesse aspecto, coincidem. Esse é um ponto bem interessante, assim, especialmente que nós vamos entender, então, a complementariedade. Ou seja, isso no sentido dos ensinamentos do Buda, corresponde à sabedoria do espelho, a sabedoria do Buda Kshobhya. Isso nos ajuda a praticar compaixão. Isso nos conduz à noção de onisciência também. Por exemplo, o Buda, quando olha os seres, a partir da sabedoria do espelho, ele entende que os seres estão experimentando uma realidade que é inseparável das estruturas que eles têm. Por isso brota a realidade diferentemente para as pessoas. Também, a partir da sabedoria do espelho, nós vamos entender que a onisciência é possível. Por exemplo, a nossa mente, ela não está presa a pontos de vista. A gente não pode dizer a mente de uma pessoa é de um certo jeito porque tem tal ponto. Não, aquele ponto é adquirido. Nós usamos aquele ponto, aqueles referenciais, e nós podemos nos deslocar para outros referenciais. Então, o que nós vamos observar na nossa própria mente é o aspecto de liberdade. Ela adquire essa feição de mente quando ela assume os referenciais. Fora dos referenciais, aquilo que nós chamamos de mente é tratado como essência ou natureza. Ela é livre, ela não tem ponto de vista, ela não tem ponto referencial, ela é livre. Né? Aí ela adquire os referenciais como um processo artificial. Então, o surgimento dessa artificialidade, que são os referenciais, não tolda a liberdade original. Nós podemos depois abandonar esses referenciais e adquirir outros referenciais. Então surge a possibilidade da onisciência de um Buda. Então, o Buda, ele termina manifestando a sua onisciência com a capacidade de entender os seres, cada um no seu contexto. O que é isso? Ele entende quais são os referenciais que as pessoas estão operando. Portanto, ele é capaz de chegar de forma muito próxima às pessoas. Ele chega de forma muito próxima e entende como que eles estão produzindo aquela visão que eles produzem. Então, o processo de trazer benefício aos seres que o Buda descortina é um processo que ele olha para os seres, entende como que eles produzem as suas visões e ajuda esses seres a ultrapassar a fixação dessas próprias visões. Quando nós ultrapassamos as fixações, nós temos a possibilidade de tomar refúgio na nossa própria natureza, a natureza que é livre, em vez de tomarmos refúgio nas opiniões ou nas visões que brotam a partir de pontos particulares. Se nós nos fixamos em pontos particulares, mais dia menos dia, nós nos defrontamos com situações aflitivas que brotam desses mesmos referenciais. Então é essencial a gente aprender sobre a vacuidade para ter a liberação do sofrimento. Então esse é o ponto, assim. E o Buda é aquele que é capaz de atravessar as barreiras entre os diferentes mundos e capaz de entender os diferentes mundos na sua gênese, nos seus referenciais e ajudar as pessoas a ultrapassar esses pontos também. Então, no caso da física quântica, nós trabalhamos com a noção de complementariedade. No budismo, nós trabalhamos com a noção de
a sabedoria do espelho, né? A noção de compaixão, a noção de onisciência. Nos permite transitar por esses mundos sem imaginar que eles são externos e fixos. Então, só por isso é que nós podemos dizer que a liberação é possível. A liberdade é possível. Quando nós olhamos, por exemplo, a visão do karma a partir da noção da ciência clássica ou da filosofia clássica, nós vamos ter a noção de que o karma é uma lei fixa. Então parece que nós não podemos superar o karma, enquanto que no budismo nós entendemos que o próprio karma depende das estruturas de referenciais que nós estamos assumindo. Se nós ultrapassarmos essas estruturas referenciais, o karma não tem mais o poder de atuar sobre nós, naquele contexto. Então, a visão da vacuidade, a visão de que nós somos seres livres, temos a natureza de Buda, nos ajuda a compreender como superar de modo completo o sofrimento. Tem uma outra reflexão interessante no que diz respeito ao budismo e à ciência, que é o desafio de Sua Santidade Dalai Lama para que a ciência ela obedeça o princípio de não trazer sofrimento aos seres. Então, Dalai Lama ele expressa como se fosse algo realmente absurdo nós gerarmos conhecimento dentro da perspectiva de manipulação das coisas, sem observação se aquilo produz sofrimento ou produz complicação para os seres ou não. Eu acho que isso é realmente muito interessante e é um desafio que não é fácil para os cientistas resolverem, né, ou garantirem que podem obedecer a esse princípio. Mas realmente não faz sentido nenhum a ciência gerar conhecimento que essencialmente vai produzir sofrimento aos seres, insegurança e dificuldades. E nós vamos encontrar abundantes exemplos disso, né? A ciência e o conhecimento sendo gerados no sentido de neutralidade e como se valesse gerar qualquer tipo de conhecimento, mesmo que aquilo vá produzir sofrimentos. Então, Sua Santidade Dalai Lama propõe que os cientistas observem isso, que os planejadores das pesquisas observem se efetivamente o que nós estamos gerando é benefícios ou nós estamos gerando sofrimento a partir do conhecimento da ciência. Esse é um desafio interessante, assim. Então essas são algumas reflexões livres assim, sobre esses paralelos entre ciência e budismo, né? No caso da física quântica tem essa noção de salto quântico, que é muito interessante, né? Essa noção de salto quântico ela está ligada à transição da forma como nós olhamos. Por exemplo, se nós estamos olhando o mundo a partir da visão humana, nós encontramos a água como água. Agora nós podemos fazer uma transição para o reino dos infernos, que às vezes acontece em algumas delegacias de polícia, né? Então a pessoa pensa, água, sim, água para um instrumento maravilhoso para resolver o problema, né? Tem esse método né? Mas tem um outro método que é mergulhar a pessoa na água, e deixar ali até que, né? Aí tira a pessoa de dentro. E aí, vai falar ou não vai falar? Não? Então, de novo. Então nós fazemos uma transição. Então a água é vista como algo que produz vida para nós. Agora a água é um instrumento de tortura. Mas afinal, a água é o quê? Então a gente entende que houve um salto na nossa perspectiva, uma mudança de paisagem, uma mudança de referenciais. Quando nós mudamos os referenciais, nós olhamos para os mesmos objetos e temos diferentes ideias. Temos diferentes experiências, diferentes formas de objetividade, diferentes modos de configurar essa objetividade, de comprovar e executar essa objetividade.
Então esse fato nos leva ao que nós chamamos de complementariedade. Nós entendemos essas múltiplas visões e nós podemos transitar de uma visão para outra. Só que nós não conseguimos sair da visão humana e chegar à visão dos infernos por um raciocínio. Nós fazemos uma transição sem passos intermediários. Nós trocamos a visão interna, a visão externa muda. É assim. Então essa é a noção de salto quântico. O salto quântico, ele é uma transição que ocorre desse modo, não tem estados intermediários. Nós temos o estado inicial e o estado final. Nós não temos nada pelo meio. Mesmo que isso signifique a passagem do objeto de um ponto para outro, nós não temos nada no meio, não há trajetória. Ele sai de um ponto e chega no outro. Essa é uma questão muito curiosa, ela está presente na filosofia grega também. Por exemplo, o movimento no espaço, ele se dá passando por todos os pontos ou ele se dá por saltos? Então Zenão de Eleia, 600 anos antes de Cristo, ele dizia: se alguém jogar uma flecha contra uma parede, eu provo que a flecha não chega. Naturalmente ele não ficava lá para experimentar, né? Assim, né? Mas ele usava um raciocínio aparentemente inútil, né? Porque todo mundo sabe que a flecha chega, né? Mas ele conseguia provar que ela não chegava. Então ele dizia, é assim: primeiro a flecha vence a metade do caminho, depois ela vence a metade do caminho, depois a metade da metade da metade. Então sempre tem uma metade que ela não chegou ainda. Então com isso ele queria explicar que a flecha, ela não anda ocupando todos os lugares do espaço. Então esse é um ponto muito interessante que o Niels Bohr vai tratar também. Então, o Niels Bohr, ele vai mostrar que nós não temos trajetórias. Nós não podemos dizer o que acontece entre um ponto e outro. Isso trata a questão filosófica do discreto e do contínuo. O que é contínuo, o que é discreto. E aí nós vemos que tem uma dificuldade na linguagem. Por exemplo, nós temos uma intuição das coisas como se fossem contínuas. Mas vocês observem, se a gente tiver que deslocar qualquer coisa, vamos deslocar esse gravador de uma certa distância. Eu podia pensar que eu vou fazer uma distância, vou percorrer essa distância de modo contínuo. Para percorrer de modo contínuo, aí eu pergunto, ela vai passar por todos os pontos num trajeto ou não? Para ser de modo contínuo, eu tenho que admitir que ela passe por todos os pontos. Mas eu não consigo imaginar que ela se desloque entre dois pontos, porque entre dois pontos quaisquer existe um número infinito de pontos. Aí eu divido aquele número infinito por 100. Aí eu pego aquele mínimo. Se eu vou fazer aquele mínimo eu também posso dividir por qualquer coisa. Então, quando eu vou fazer qualquer deslocamento, eu faço um salto. Eu sou obrigado a dar um deslocamento que tem um quanta. Aí surge a noção de quântico. Eu não consigo diminuir mais do que um quanta, porque senão não tem mudança nenhuma. Se há que alguma mudança, é um pedaço considerável. Então eu não consigo avançar continuamente, eu avanço por saltos. A introdução dessa noção de que nós avançamos por saltos é que vai introduzir a visão
matemática da física quântica, e surge a noção de quanta, né? E resolve uns problemas teóricos que havia no que se chama radiação de corpo negro, nos cálculos da emissão de luz a partir de corpos aquecidos. Então esse é um ponto assim, muito interessante que nós vamos ter que lidar também. No caso do budismo, isso fica mais fácil. Por quê? Porque quando nós vamos imaginar a mudança de algo, nós imaginamos a mudança do nosso posicionamento, de como que nós vamos olhar as coisas. Então nós temos um salto entre paisagens da mente. Então essa liberdade de saltar entre paisagens é considerado algo muito interessante. É o que, por exemplo, nós nos defrontamos com situações amedrontadoras, mas mesmo que nada mude na situação amedrontadora, nós podemos mudar a nossa atitude. Então essa mudança de atitude, eventualmente, ela não vem por um raciocínio ou por um conjunto de transformações passo a passo. Ela vem por um salto. Então nós temos sempre disponível essa possibilidade de nós estarmos numa posição de mente e darmos um salto para uma outra posição, sem que a gente precise ter um trajeto lógico, causal, que nos leve de uma visão para outra. Nós temos uma liberdade. É mais ou menos como chegar no buffet e dizer: hoje eu não como picanha. Eu tenho essa liberdade. Então nós podemos exercer a liberdade. Nós podemos trocar o ponto. Isso também explica como que nós, seres humanos limitados, podemos repentinamente acessar a mandala das deidades. Como que repentinamente nós que olhamos o mundo com os olhos humanos toldados pelo karma, podemos repentinamente olhar o mundo a partir de Chenrezig, a partir de Aryatara, a partir de Hayagriva, a partir de Vajrakilaya, a partir de cada um dos 5 Jnani Budas, a partir do Buda primordial, a partir de Manjushri. São diferentes formas de consciência, diferentes inteligências. Nós temos uma natureza e uma essência livres. Nós podemos acessar formas particulares. Então, quando nós acessamos formas particulares, nós estamos exercendo essa liberdade. E essas formas particulares produzem experiências diferentes de mundo. Então nós podemos saltar entre mundos a partir dessa visão. Isso sem tomar nenhum chá, sem nada assim mais a nível de corpo. Então há esses paralelos muito enriquecedores entre a investigação da realidade sob o ponto de vista budista e sob o ponto de vista da física quântica. Eu acredito que essas visões vão convergir mais e mais. Então é isso. Não quero roubar o tempo de vocês. Se tiver alguma pergunta, bem-vindo. Mas você se arrisca que eu posso falar mais 20 minutos. Não pode perguntar. Conheço. Esse é um ponto interessante. Assim, o gato de Schrödinger seria... ela perguntou se eu conheço essa experiência do gato de Schrödinger. Esse é um exemplo da física quântica, quando a teoria probabilística da física quântica é contestada pela visão determinista. Então se diz assim: há um gato numa sala e há uma ampola de veneno. Se o gato derrubar a ampola, quebra, ele é envenenado e morre. Mas nós não sabemos se o gato ele tocou ou não tocou na ampola, né? Então, essencialmente,
nós vamos buscar, através desse exemplo do gato de Schrödinger, nós vamos buscar revelar que a física quântica, a abordagem quântica da realidade, ela é limitada, porque, enfim, ela vai falar sobre o gato em termos de probabilidade, o gato está vivo ou está morto. Mas o gato não tem uma vida probabilística, ou ele está vivo ou está morto. Então há essa tentativa de confrontar essa questão desse modo. Assim. Esse é o exemplo. Então isso é uma contestação do aspecto probabilístico da física quântica. Essa explicação é um pouco longa, como que nós escapamos desse problema. Essencialmente é que o problema ele é colocado já de uma forma determinística. E como que a visão estatística da física quântica é colocada é uma decorrência de uma transição de linguagem. Então não é que na visão quântica a realidade seja probabilística. Não é assim. Seria mais ou menos assim. Por exemplo, nós temos 2.000 gatos em diferentes salas com ampolas. Então nós temos uma probabilidade de tantos gatos estarem vivos e tantos estarem mortos. Nós não conseguimos determinar um a um. Não há uma visão determinística um a um o que vai acontecer com ele. Mas nós podemos ver essa transição desse modo. Essas várias tentativas que surgem nesses diálogos, elas são interessantes, né, de contestar a física quântica, porém é evidente que o observador tem um papel, coisa que a física clássica não permite lugar para o papel do observador. Então hoje essa visão ela é vitoriosa em vários campos, especialmente da sociologia, antropologia, em vários outros ramos do conhecimento. É evidente que quando nós olhamos as sociedades, olhamos as formas de organização, os nossos olhos têm uma perturbação naquilo que é visto. Então, é importante a gente tentar descontar essa visão e gerar a capacidade de olhar o contexto onde o outro está operando, entender esse contexto onde o outro opera e assim entender a posição do outro e a manifestação daquela cultura. A gente podia pensar que isso se dá só nas ciências humanas, mas as ciências duras, as ciências da natureza, elas também expressam através das teorias os aspectos humanos. Então elas também são ciências humanas, num certo sentido. Elas têm essa inevitável participação dos seres humanos e dos pressupostos que nós trabalhamos. A realidade externa é modificada de acordo com a modificação da nossa própria mente. Isso não é exatamente assim. Seria assim, a realidade externa surge. Se eu disser que ela é modificada, parece que então ela existe e aí eu modifico pela minha mente. Mas nós estamos abdicando da noção de que é uma realidade externa independente da própria mente. Mas, eu estou querendo entender o seguinte: quando você deu aquele ensinamento apaixonado, você disse que conforme você vai trabalhando na mente, você abre um espaço kármico. Não sei se eu entendi corretamente, tá? Você abre um espaço kármico. Quando esse espaço kármico se abre, ele não é preenchido de sabedoria automaticamente. Então a minha pergunta seria: se nós somos, se nós temos uma essência pura,
que nós não reconhecemos. Quando esse karma ele vai sendo dissolvido, isso não é automático? Por quê? Isso eu não entendi. A sabedoria não é automática por quê? É isso? É mais ou menos isso, eu acho. Eu estou querendo compreender. É porque, digamos, se eu estou dissolvendo sobre os crescimentos, se eu estou modificando isso dentro de mim, por que é que essa natureza pura ela não vai brotando naturalmente a partir disso? A natureza pura ela está presente 100% do tempo, mas ela está se filtrando, ela está ganhando uma cor a partir do karma. Esse é um dos exemplos budistas, assim, por exemplo, vem a luz e atravessa um cristal. As manchas que houverem dentro desse cristal alteram a luz. Ou sob o efeito desse cristal, a luz se decompõe em cores. Então assim se dá o efeito do karma. Nós temos uma luz pura da nossa natureza, mas por efeito dessa manifestação da nossa mente, então surgem nuances na luz. Agora, não há nenhum aspecto ilusório que não ganhe potência ou realidade a partir da luz original. Então a luz original da consciência, ela produz as manifestações todas. Só que ela produz as manifestações sob o efeito do karma. Então elas ganham uma perturbação do karma. Então o shamatha vai fazer assim: nós tomamos essa luz que já está perturbada, é a luz da nossa consciência comum. Nós precisamos de um espaço no meio disso para que dentro desse espaço a gente coloque a sabedoria. Então seria desse modo: eu olho para o meu fluxo mental, se eu simplesmente seguir os impulsos que brotam, eu vou saltando de uma realidade construída para outra e vou saltitando. Então shamatha interrompe esse processo. Aí eu preciso do prajnaparamita para, uma vez que aquilo foi interrompido, agora eu olho para o objeto que está diante de mim. O que eu interrompi? Eu interrompi o processo dinâmico, mas eu tenho tudo congelado, assim, está tudo lá. Agora aquilo está parado diante de mim. Aí eu olho aquilo que está parado com a sabedoria prajna, do prajnaparamita, eu retiro a perturbação que eu tinha colocado. Aí eu sou capaz de olhar aquilo de uma forma lúcida. Usualmente nós olharíamos a partir da perturbação interna que nós já temos, que é a perturbação kármica, porque eu consigo parar, eu olho para as coisas. As coisas sem o aspecto dinâmico, elas perdem a força. Aí eu olho com calma e eu ultrapasso essa fixação. Então eu tenho um espaço para colocar não apenas a ideia que me vem do aspecto dinâmico, mas eu tenho um espaço para colocar a ideia que vem a partir da análise da vacuidade. Então nós vamos perceber que aquilo que está diante de nós não tem razão para ter o poder que parece que tem. O espaço das possibilidades de Wittgenstein seria o Dharmadhata, o espaço dos fenômenos? O espaço mais geral seria Dharmadhata, né? O espaço de possibilidades de Wittgenstein, ele está mais na feição de Alaya Vijnana. Ele seria um espaço condicionado, enquanto que o espaço de Dharmadhata seria um espaço ilimitado de fato. Mas o espaço Alaya Vijnana, ele existe dentro de Dharmadhata. Então ele nunca vai negar propriamente Dharmadhata, mas ele é um caso particular, ele já opera sob condições. Então os espaços de possibilidade de Wittgenstein são os espaços de possibilidades condicionadas.
do mundo condicionado. Né? Essa questão da complementariedade, né? Ou seja, o observador pode ter múltipla visão daquele objeto. E essa observação é dada em saltos. Isso é essa visão da complementariedade que você passou, que o ano passou. Isso tem sido empregado atualmente em alguns estudos para sociedades antigas, dentro da história antiga. Não sei se você tem conhecimento disso, de estudos que trabalham nessa linha, justamente apontando essa linha, de que um exemplo seria ver um e múltiplos. O mesmo observador, quer dizer, olhando em algum momento, ele com um e com múltiplos, ligados às divindades. Isso é uma coisa relativamente nova, mas, por exemplo, eu não sabia que isso tinha uma base dentro da visão budista. É uma pena que na universidade a gente não atua dessa forma. Não traz essas questões como se fossem elementos metodológicos, teóricos, para os próprios alunos. Existe algo nesse sentido que pudesse ser usado dentro das universidades? Eu acho que esse livro de Alan Wallace pode ser usado, porque isso é a tese de doutoramento dele. Então eu acredito que pode ser citado naturalmente. Ele tem todos os trabalhos teóricos, as citações todas. Assim, ele fez um bom levantamento bibliográfico na área de filosofia e na área de física, né, que é o Choosing Reality. Isso pode ser comprado na Amazon.com. Tá bom. Então... Se a gente conseguisse incorporar a sabedoria prática na ciência atual, de tal forma a superar essa limitação kármica do ser humano, esse congelamento, né, de um lado da observação. A primeira impressão que eu tive quando me defrontei com isso é uma impressão semelhante à dos gregos pré-socráticos, ou seja, a ciência não é possível. Então os pré-socráticos achavam que a ciência não é possível. No entanto, eu acredito que hoje eu olho essa questão e parece que a ciência é mais possível incorporando a complementariedade do que ela seria num sentido clássico. E essa é a visão de Niels Bohr. Então Niels Bohr, ele diz, nós temos uma ambiguidade na ciência clássica. Essa ambiguidade vem do fato de que há variáveis que não estão sendo consideradas. Então nós podemos chegar a resultados que são surpreendentes e contraditórios. Desde que essas variáveis se movimentem, nós vemos as coisas mudando sem entender por que elas mudam. Agora, se nós incorporamos essas variáveis no nosso estudo, na nossa descrição, então nós ultrapassamos a ambiguidade. Aí a ciência se torna possível. Então essa é a visão de Niels Bohr. Eu acho que isso é verdadeiro. Agora, o que acontece é que quando nós no budismo vamos trabalhando essas questões, nós vamos ultrapassando a noção de que nós precisamos compreender as realidades ou descrevê-las externamente. O ponto central para nós é a gente ter uma liberdade frente às realidades. Então o foco ele vai mudando, enquanto que na ciência nós buscamos uma espécie de compreensão para gerar um controle causal das coisas. No budismo nós vamos aprofundando como que nós podemos escapar de ficar sob o poder daquelas realidades aparentemente fixas. Assim. Mas hoje eu acredito que a ciência realmente é possível dentro da perspectiva complementar. Então, Niels Bohr, ele vai dizer, quando nós descrevemos um objeto, uma partícula, algo, nós temos que explicitar o equipamento experimental que nós estamos utilizando, explicitar as teorias que nós estamos usando, né? Porque os resultados do experimento só fazem sentido com tudo isso descrito.
São os pressupostos, as perguntas, as teorias, o equipamento experimental. Porque o equipamento experimental é que vai gerar o fato que a gente vê. Quando a gente bate na mesa, a gente diz que o som é da mesa. Então nós simplificamos, nós construímos um objeto com essas propriedades, mas as propriedades não são do objeto. Por isso que a gente diz que a gente constrói o objeto.